Lições sobre o batismo, a Eucaristia e a confirmação. Capítulo 635, de 5 a 7 do Evangelho como me foi revelado, em 22 de abril de 1947. Continuando as lições sobre o lava-pés, seguem as lições abaixo. Batismo. Batizai com a água no nome de Deus unitrino, e em meu nome e pelos meus méritos infinitos, para que seja apagada nos corações a culpa original, sejam remidos os pecados, infundidas a graça e as santas virtudes, e o Espírito Santo possa descer e fazer morada nos templos consagrados, que serão os corpos dos homens que vivem na graça do Senhor. Era necessária a água para anular o pecado? A água não toca a alma, não. Mas também o sinal imaterial não toca a vista do homem, que é tão material em todas as suas ações. Bem poderia eu infundir a vida mesmo sem os meios visíveis. Mas quem acreditaria nisso? Quantos são os homens que sabem crer firmemente no que não veem? Tomai, pois, da antiga lei mosaica a água lustral, usada para purificar os imundos e readmiti-los nos acampamentos depois que se contaminaram com um cadáver. Na verdade, todo homem que nasce está contaminado por ter tido contato com uma alma morta para a graça. Que seja ela, então, com a água lustral purificada do contato imundo que ela teve e feita digna de entrar no templo eterno. E que vós tenhais estima pela água. Depois de eu ter expiado e redimido com 33 anos de uma vida de fadigas, culminada na paixão, depois de ter dado todo o meu sangue pelos pecados dos homens, eis que do corpo sem sangue esgotado do Marte foram extraídas as águas salutares para lavar a culpa original. Com o sacrifício consumado, eu vos redimi daquela mancha. Se no limiar da vida o meu milagre divino me tivesse feito descer da cruz, em verdade vos digo que pelo sangue derramado eu teria limpado as culpas, mas não a culpa. Para esta última foi necessária a consumação total. Em verdade, as águas salutares das quais fala Ezequiel saíram deste meu costado. Mergulhar nelas para que saiam sem manchas para receber o Espírito Santo, que tornará a soprar e habitar nos corações dos homens redimidos, em memória daquele sopro que o Criador expirou em Adão para dar-lhe o Espírito e, portanto, a imagem e semelhança com ele. Batizai com o meu batismo, mas em nome do Deus Trino, pois em verdade, se o Pai não houvesse querido e o Espírito operado, o Verbo não teria se encarnado e vós não teríeis tido redenção. Por isso, é justo e de dever que cada homem receba a vida através daqueles que se uniram em querer dá-la, nominando-se o Pai, o Filho e o Espírito Santo no ato do batismo, que de mim tomará o nome de cristão, para diferenciá-lo dos outros, passados ou futuros, sem os quais serão ritos, mas não sinais indeléveis sobre a parte imortal. Eucaristia. E tomai o pão e o vinho, assim como eu fiz, e no meu nome abençoai-os, reparti-os e distribuí-os, e se nutram os cristãos de mim. E ainda, com o pão e o vinho, fazei uma oferta ao Pai dos céus, consumando-a depois em memória do sacrifício que eu ofereci e consumei sobre a cruz por vossa salvação. Eu, sacerdote e vítima, por mim mesmo me ofereci e consumei, não podendo ninguém, se eu não tivesse querido, fazer isto de mim. Vós, meus sacerdotes, fazei isso em memória de mim, e para que os tesouros infinitos do meu sacrifício subam suplicantes a Deus e desçam propícios sobre todos aqueles que o invocam com fé segura. Fé segura, eu disse. Não se exige ciência para se fruir do eucarístico alimento e do eucarístico sacrifício, mas fé. Fé de que esse pão e esse vinho, que uma pessoa autorizada por mim e por aqueles que virão depois de mim, vós, tu, Pedro, o pontífice novo da igreja, e tu, Tiago de Alfeu, e tu, João, tu, André,
tu Simão, tu Filipe, tu Bartolomeu, tu Tomé, tu Judas, Tadeu, tu Mateus, tu Tiago de Zebedeu, fé de que esse pão e esse vinho consagra em meu nome, fé de que é o meu verdadeiro corpo, o meu verdadeiro sangue, fé de que quem dele se alimenta, me alimenta como carne e sangue, alma e divindade, e fé de que quem me oferece realmente oferece Jesus Cristo como ele se ofereceu pelos pecados do mundo. Um menino ou um ignorante pode me receber assim como um douto ou um adulto. E um menino e um ignorante receberão os mesmos benefícios do sacrifício oferecido, como os que recebe qualquer um de vós. Basta que neles haja fé e graça do Senhor. Confirmação. Mas vós estáis para receber o novo batismo, o do Espírito Santo. Eu vou-lo prometi e ele vos será dado. O próprio Espírito Santo descerá sobre vós. Eu vos direi quando. E vós ficareis repletos dele, na plenitude dos dons sacerdotais. Podereis, portanto, assim como eu fiz convosco, infundir o Espírito do qual estareis repletos, para confirmar na graça os cristãos e infundir neles os dons do Paráclito. Sendo o sacramento régio pouco inferior ao sacerdócio, tem a ele a solenidade das consagrações mosaicas, com a imposição das mãos e a unção com o óleo perfumado, que em outros tempos foi usado para consagrar os sacerdotes. Não vos olheis assim, espantados. Não digo palavras sacrílegas. Não vos ensino atos sacrílegos. A dignidade do cristão é tal que, eu vos repito, é pouco inferior ao sacerdócio. Onde é que vivem os sacerdotes? No templo. E um cristão será um templo vivo. Que é que fazem os sacerdotes? Servem a Deus com suas orações, com os sacrifícios e com os cuidados dos fiéis. Assim teriam devido fazer. E o cristão servirá a Deus com a oração e o sacrifício e com a caridade fraterna.